Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre e eternamente. Senhoras e senhores, amados amigos em Cristo, todos tantos estão a nos ouvir. Quero hoje meditar uma palavra de Deus para o coração de todos. Quero que você, por bondade, abra a sua Bíblia no livro escrito por Moisés, o livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículos de número 1. Versículo de número 2, 3, 4, 5 e o versículo de número 6. Esta será a mensagem que nós iremos meditar nesta hora. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não chegues para cá, tira aos teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te suplicamos, rogamos pela tua presença onipotente, para que o Senhor fale conosco nesta manhã, Senhor. Meu Deus, fale conosco, meu Deus, fale com este povo que aqui está para te ouvir, Senhor. Meu Deus, que a tua graça, que a tua presença, que o teu poder possa ser magnificado, possa ser derramado, possa impregnar as nossas vidas nesta manhã, ó Espírito Santo. Nós solicitamos a tua presença e te rogamos, fala conosco por bondade, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, amados em Cristo, uma das coisas que eu quero hoje aqui estar falando, que é o que o texto fala, é a respeito do chamado. Esse texto que nós acabamos de fazer menção, esse texto reflete significadamente um dos chamados mais impressionantes e extraordinários que a Bíblia revela, que é o chamado vocacional de Moisés. Todos nós conhecemos a história desse servo de Deus, deste Moisés, e nós queremos hoje fazer menção a isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você que está me ouvindo, todos que aqui estão, Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, na vida de todas as pessoas que aqui estão, seja para louvar, seja para pregar, seja para ministrar a palavra, seja para a área do ensino, seja para a área de louvor, seja para a área de missões. Deus tem um chamado específico em sua vida, isso é inquestionável. Todo cristão, quando se converte, ao levantar a sua mão e aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, esta pessoa instantaneamente recebe em suas mãos um chamado, uma vocação de Deus para o exercício do ministério. E por bondade de Deus, eu quero que você preste atenção, porque eu quero usar o texto de Moisés, do chamado de Moisés, para que você entenda que Deus tem um chamado na sua vida, que Deus tem um chamado nas nossas vidas. E nós não temos para onde correr desse chamado. A Bíblia se refere a Moisés, no Êxodo, capítulo 3, na qual expressa a vida de Moisés. Capítulo 3, versículo de número 1, diz que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, que era o seu sogro, que era sacerdote de Midian.
É interessante nós sabermos que a palavra Jetro, ela é usada para todos os sacerdotes da cidade, da região de Midian. Não era o nome de Jetro, do sogro de Moisés, era um título dado, como o título de César, como o título de Faraó, como o título de Herodes. Esse é um título de Jetro, é um título dado ao sacerdote de Midian, porque na verdade o nome do sogro de Moisés é Reuel. Capítulo de número 2, versículo de número 18, expressa a respeito desse nome. E o nome do sogro de Moisés era Reuel e não Jetro. Jetro era um título por ele ser sacerdote em Midian. A Bíblia também fala que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Reuel em Midian. Todos nós sabemos e conhecemos a história que Midian era um dos filhos de Abraão com Quetura, o quarto filho de Abraão com Quetura, e foi morar naquela região das planícies do Horebe, do Sinai, naquela região semidesértica, na qual Moisés, após ter saído do Egito por haver matado um homem, ele se dirigiu até aquela região, foi morar naquela região e provavelmente viveu durante o período de 40 anos, ele viveu naquela região. E durante esses 40 anos, provavelmente Moisés ouviu falar da história de Jó, e ele escreve a respeito da vida deste homem de Deus chamado Jó, porque é provável que Moisés tenha escrito o livro de Jó. Este homem de Deus vivia naquela região, era uma região longa, grande, vasta, de norte ao sul, media provavelmente 324 quilômetros de distância, era uma região longa e grande. Moisés viveu nessa região durante um bom tempo da sua vida, conhecia toda aquela região, conhecia toda a região desértica. Ele apacentava diariamente o rebanho de ovelhas e dava água, abeberava o rebanho. E Moisés estava acostumado com aquela rotina. Mas chegou um dia em que Moisés se deparou com uma situação extremamente maravilhosa, gloriosa, na qual iria marcar a vida de Moisés. Moisés teve uma visão de Deus. No versículo de número 3, diz a Bíblia que Moisés disse: agora me virarei para lá e verei agora uma grande visão. Diz o texto sagrado, no versículo de número 2, que Moisés havia visto um arbusto que era uma árvore típica do deserto de Midian, que era a sarça. Ele via aquela sarça diariamente, ele sabia que aquela sarça era uma árvore sensível ao calor, porque quando dava o deserto de mais de 42 graus, a árvore, que era o arbusto, que era a sarça, ela não suportava o calor e ela se deteriorava, ela se extinguia, ela acabava, ela se destruía. E Moisés estava acostumado a ver isso. Mas diz a Bíblia que Moisés viu a árvore e se queimar, mas o problema não era o queimar, o problema era a árvore não se consumir. O texto expressa isso no versículo 2, que diz que a árvore pegava fogo, ardia em fogo, mas não se consumia, porque a presença de Deus instaurou sobre aquela árvore, instaurou sobre aquele tipo de arbusto, sobre aquela sarça. E diz a Bíblia no versículo 3 que Moisés teve uma grande visão. Queridos irmãos, senhoras e senhores, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar. A primeira coisa que eu quero deixar para você que tem um chamado de Deus, você que tem uma vocação de Deus no seu coração, você que tem uma obra de Deus, que Deus tem uma obra em sua vida, a primeira coisa que você tem que saber que acontece na vida de quem Deus dá visão, que Deus chama, é Deus da visão. A Bíblia diz no versículo 3 que Moisés teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão daquele monte Horebe, aquele monte ardia em fogo, aquele arbusto ardia em fogo. Moisés teve uma visão de Deus muito extraordinária. Nós podemos entender, queridos, senhoras e senhores, vocês que estão nos ouvindo, que Deus, ele vai te dar visão. Se você é chamado por Deus, se você foi vocacionado por Deus, se você foi procurado por Deus para uma obra realizar,
Deus vai te dar visão, Deus vai te dar um objetivo, Deus vai te levar a se sensibilizar por uma área na igreja que precisa ser realizada, porque Ele dá visão para todos quantos Ele chamam para a obra. Deus, Ele chama para a obra, mas a primeira coisa que Ele dá é a visão daquilo que Ele quer chamar. Isso não é um caso isolado na Bíblia. Você vai observar que a Bíblia Sagrada está cheia de homens que, quando foram chamados por Deus, tiveram visões. Lembra do livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 17? Diz a Bíblia que Jacó teve uma visão, ele se deitou para dormir no deserto de Berseba, e ele botou uma pedra para se apoiar, e ele dormiu, e ele teve uma visão noturna, na qual anjos subiam e desciam por a escada que Deus ali propusera, e ele colocou aquele local como marco, chamado Betel. A Bíblia também expressa no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, que Isaías, antes de ser chamado por Deus, diz a Bíblia no capítulo 6, versículo de número 1, que no ano do rei Uzias, da morte do rei Uzias, Isaías teve a visão de um trono, na qual Deus se revela para ele em cima de um trono, e os querubins estavam voando em cima do trono, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e com 2 voavam, e todos diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma revelação, um sonho, uma visão de Deus naquele momento, e era tão impactante e forte que os umbrais das portas se moviam, ou seja, estava o templo se mexendo de tanta glória de Deus. Ele teve uma visão. Observe no capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, antes de ser chamado para ser missionário, Paulo teve uma visão. Nós todos conhecemos a história que Paulo estava perseguindo a igreja que estava em Antioquia, com cartas já predestinadas para matar e liquidar todos os cristãos daquela região. Mas Paulo encontrou com resplendor de glória, indo no caminho de Damasco, no capítulo de número 9, versículo 1, 2 e 3. E ele vê, de repente, aquela luminosidade e cai ao chão. Ele teve uma visão de Deus antes de começar o seu ministério. Nós todos também conhecemos a história de Eliseu, que foi um homem que, para começar o seu ministério, ele teve que ver o seu mestre voar. Elias perguntou a Eliseu: Eliseu, o que tu queres pedir? E Eliseu corajosamente pediu para ter a unção dobrada de Elias. E Elias disse para Eliseu: Eliseu, se tu me vires quando eu partir, de fato vai acontecer como tu pedires. E diz a Bíblia que ele viu Elias sendo levado em um redemoinho, como os historiadores dizem, e ele foi levado numa carruagem de fogo, em uma tempestade, em um redemoinho que o levou até o céu. Ele teve aquela visão. Por isso, meu irmão amado, meu querido que aqui está, Deus quer te dar visão. Deus quer dar visão para você, meu amado. Deus quer dar visão para que você tenha a ideia da dimensão do que Deus quer fazer através da sua vida. Ele tem visão para te dar hoje. Receba a visão de Deus neste momento. Você que está me ouvindo, receba a visão de missionário, receba a visão de missões, receba a visão de fazer a obra como pregoeiro da mensagem, receba visão para ser um pregador, receba visão para ser um levita, receba visão para abrir igreja, receba visão agora, em nome de Jesus. Deus está concedendo visão para você. A segunda marco no ministério, na chamada de Moisés, é algo extremamente relevante. Está escrito no versículo de número 5, diz o texto que Moisés, quando virou para olhar a árvore, o arbusto, a sarça, Deus o impediu e disse: não olhes, antes tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. O segundo ponto que eu quero trazer para você que tem chamado de Deus, é que todo chamado por Deus tem que experimentar a santidade do Senhor. Quando Deus
chamou Moisés naquele momento em atenção para tirar a sandália dos pés. Eu acredito que Deus estava fazendo uma das maiores revelações do Velho Testamento, mostrando para Moisés que ele precisava reconhecer quem ele era para conhecer o Deus verdadeiro. O símbolo de tirar a sandália dos pés é de experimentar a santidade de Deus. Você e eu, nós precisamos experimentar a santidade do Senhor. Nós todos sabemos que quando Isaías, retornando ao profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu a presença de Deus, no capítulo 6, versículo de número 5, ele diz: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías estava reconhecendo a santidade de Deus e a sua miserabilidade, a sua pequenez, a sua inferioridade diante do eterno Deus. Nós sabemos que a santidade de Deus deve ser reconhecida por nós. Quando Deus pediu para Moisés tirar a sandália dos pés, era para que Moisés colocasse o pé no chão, de onde ele havia saído, de onde ele havia sido criado, porque o homem foi criado do pó da terra, e ao pó ele tornará a voltar. Ou seja, Moisés precisava sentir de onde ele veio, para falar com o Criador que o fez. Ou seja, Deus queria que Moisés reconhecesse que ele era pó, e que quem tinha criado ele era o Deus eterno. Deus queria que Moisés reconhecesse que Moisés era o servo e Deus era o Senhor. Deus queria que Moisés reconhecesse que Deus era o oleiro e ele era o barro. Deus queria que Moisés reconhecesse que ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. E Moisés era simplesmente um homem, barro, pó e criatura. Deus revelou isso para Moisés. Nós todos sabemos que a Bíblia no Velho Testamento revela no Êxodo, capítulo 39, versículo número 1 a 32, expressa a respeito da roupa sacerdotal. De maneira, queridos, que o sacerdote, Deus havia mostrado para Moisés que o sacerdote ele tinha minuciosamente revelado para Moisés todos os componentes da roupa do sacerdote. Roupa de linho fino azul, 12 pedras na frente representando as tribos de Israel, duas pedras nos seus ombros, e todo o aparato, até os calções, Deus preparou para o sacerdote. No entanto, o sacerdote entrava dentro do templo, dentro do lugar santo e santíssimo, entrava com os pés descalços. Deus não se preocupou com as sandálias. Por quê? Porque Deus queria que o sacerdote experimentasse a santidade de Deus por meio da sua pequenez. Ou seja, quanto mais o homem diminui, mais Deus se mostra no homem. Quanto mais o homem é pequeno, mais o Deus é grande. Quanto mais o homem diminui, mais Deus cresce na vida deste homem. Deus tem algo contigo, meu irmão. Deus tem um projeto grande em sua vida, mas Deus quer que você entenda que para entrar no santuário de Deus, para entrar no chamado que Deus tem em sua vida, em nossas vidas, nós precisamos experimentar a sua tão grandiosa santidade. A Bíblia revela e relata de forma vigorosa e intensa no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, para não ofereceres sacrifício de tolo. A Bíblia também relata em Josué capítulo 3, versículo de número 5. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor proeza no meio de vós. Deus está te dando, querido, a alternativa de viver uma vida de santidade, de compromisso, de vida intensa
aliança com Deus para viver um verdadeiro chamado vocacionado por Deus, um verdadeiro chamado vocacionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo para você, Ele tem um chamado em sua vida, Ele tem uma obra a realizar em sua vida, mas Ele quer que você se santifique, Ele quer que a sua vida seja casta em santidade, seja pura em santidade. Rai blaforgiante nerebiacaço trocoma nagashaya. Entenda esse projeto de Deus na sua vida, querido. Oh, maravilhoso! Tu és santo, Jesus, eu te glorifico porque tu és bom e fiel. O terceiro ponto que eu quero deixar para ti, meu irmão amado, meu querido e santo, a Bíblia revela também que houve um terceiro comportamento de Moisés quando foi chamado por Deus, que é o último ponto que eu quero deixar para a sua meditação. Está no versículo de número 6. Diz a Bíblia que Moisés temeu em olhar para Deus. Diz o texto que quando Deus se revela para Moisés dizendo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó, Moisés encobriu o rosto porque temia olhar para Deus. O que é que quer dizer isso, senhores? A Bíblia relata que Moisés, quando percebeu a dimensão, o poder, a graça, a autoridade de Deus, temeu. Ele teve temor no seu coração. Terceiro ponto que eu quero deixar para ti, meu querido irmão. O chamado de Deus, o chamado vocacional do Espírito Santo na vida de um obreiro, na vida de um homem, gera temor. Todos quantos são chamados por Deus são pessoas que temem a Deus. São pessoas que procuram viver uma vida de temor e de santidade com Deus. Moisés temeu em olhar para Deus porque ele sabia que o poder de Deus era muito grande, que a graça de Deus era muito grande, que a presença de Deus era muito grande. Ele temeu em olhar para Deus. A Bíblia diz, queridos, que nós precisamos temer a Deus. Quantos dos nossos obreiros, pessoas que vivem no cristianismo, não estão mais tendo temor do nosso Deus? Não estão vivendo uma vida de temor, de santidade, parecem que não estão vivendo com o verdadeiro Deus. Anteriormente, logo quando me converti, as pessoas tinham medo de tudo quanto se diz respeito a Deus. As pessoas tinham respeito pela autoridade do pastor, não falavam mal de pastor. As pessoas tinham respeito muito grande pelos pregadores. As pessoas tinham respeito pelos profetas de Deus. As pessoas tinham uma reverência na igreja, entravam, se ajoelhavam, buscavam a face de Deus antes de começar a louvar. Hoje as coisas estão totalmente diferentes. As pessoas não têm mais aquele temor, aquela vida de temor com Deus. E nós precisamos resgatar esse temor. Precisamos resgatar essa vida de temor a Deus, de respeito à sua santidade. Porque embora, senhores, estamos vivendo no século 21 e o homem esteja avançado, esteja tecnologicamente acima daquilo que anteriormente era, o homem ainda continua pó, cinza, caco, e ele precisa temer a Deus. Senhores, a Bíblia fala a respeito de temor. A Bíblia fala a respeito de temor de forma clara. Certa feita, conversando com um colega, ele dizendo que Salomão foi um homem que pecou por conta do seu excesso de sabedoria. No entanto, Salomão não pecou por conta do excesso de sabedoria. Salomão pecou pela ausência de temor. Não é pecado você ter sabedoria, pelo contrário, a Bíblia dá ênfase a aprender, a conhecer a Deus por meio das Sagradas Escrituras e de outros tantos livros. Mas a Bíblia, ela alerta-nos a termos temor de Deus durante toda a nossa vida. O que levou Salomão a pecar não foi o excesso de sabedoria, foi a falta de temor. E ele escreve isso, dizendo isso. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de número 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar todos os seus mandamentos.
A Bíblia também reflete sobre isso a respeito de temor. No livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, ele diz: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. A Bíblia fala sobre temor. A Bíblia fala que uma das qualidades que Jó tinha na terra era o temor a Deus. A Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, ou seja, ele tinha dentro das suas qualidades o temor a Deus, ele temia ao Senhor, ele era um homem que temia a Cristo, ele vivia uma vida de temor a Deus. Isso é importante, queridos, nós temos que ter temor a Deus. Então, senhores, vocês que estão aqui neste momento, Deus está alertando-nos, se nós fomos chamados por Deus de fato e de verdade. Se nós temos uma vocação, uma chamada de Deus, uma vocação intensa e profunda dentro do nosso coração, Deus vai te dar visão, querido. Deus vai te dar visão espiritual. Deus vai deixar você com um resplendor de glória. Ele vai te dar visão. Após isso você vai experimentar a santidade de Deus. Você vai saber que você não é nada, que você é pó, caco e cinza. Que grande é Deus. Sarai, blacante, nebia, caravá, supla. E terceiro ponto. Após você ter visão e você experimentar a santidade de Deus, Deus vai fazer com que você entenda que você precisa temer a Ele. Você vai temer a Deus, respeitá-lo e viver a vida com o temor do nosso Deus, respeitando a sua palavra, respeitando as suas leis, respeitando as suas obediências. Aquilo que Ele nos pede para fazer, nós iremos fazer para a glória do Senhor. E eu quero deixar essa palavra em teu coração, querido irmão. E que Deus te abençoe no nome de Jesus e que nós possamos servir a nosso Deus, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, porque Deus tem uma chamada na sua vida, porque Deus tem algo contigo nessa terra e Ele quer realizar, mas para isso siga esses passos que aqui eu deixo para você, e que o nome de Jesus possa resplandecer sobre a sua vida. Em nome de Cristo.